Conexão Ciência. No episódio anterior, você ficou sabendo do surgimento do Dia do Jornalista e conheceu uma profissional da imprensa, a Silvia Calciolari, aqui do C2. Silvia, conta pra gente quais são os maiores desafios que você enfrenta na profissão e o que te motiva a seguir em frente. Eu penso que hoje, na era da inteligência artificial, o maior desafio do jornalismo é suplantar as estruturas dominantes. O que significa isso? Eu sou de uma época, e eu tenho que falar isso porque eu vivi na era analógica do jornalista, quando a gente escrevia matérias em 3 vias com papel carbono e utilizava muitas folhas de papel. Então, eu fiz essa transição e na época, a internet vai acabar com o jornalismo. A mesma história, a TV vai acabar com o rádio, o cinema vai acabar com a TV, o Kindle vai acabar com o livro. Isso aí sempre acontece nesses momentos. Então, eu já tenho experiência suficiente para entender que o jornalismo precisa se reinventar. E só tem um jeito, o grande desafio do jornalismo hoje é voltar às suas bases, é voltar à questão da credibilidade, é voltar à questão do jornalismo investigativo, de um jornalismo independente. Não é possível que, num contexto político que a gente vive, com a nossa democracia constantemente ameaçada e perigando, né? Como a gente viu nesses últimos anos, é impossível você ter uma imprensa que fique flertando com o fascismo, com o golpismo. Não tem condição. Claro, você tem que pensar que as redações, os grandes jornais, né, têm patrões, eles têm pessoas que seguem os seus próprios interesses. E no chão da fábrica, como a gente diz, nós temos os jornalistas operários, né? Alguém que vai dar expediente, que vai lá, que vai olhar o mundo, dizer, olha, isso aqui dá matéria, isso aqui dá um podcast, isso aqui dá um vídeo, vamos produzir um conteúdo. Quer dizer, essas discussões, elas têm que estar sempre voltadas para o fortalecimento da democracia, para o fim da desigualdade, para um mundo mais justo, mais solidário. Eu acho que essa é a grande vocação que o jornalismo precisa resgatar para poder sobreviver, porque hoje nós temos muitas pessoas se arvorando da nossa profissão, né? Se travestindo de jornalista para poder ganhar dinheiro, para poder ficar famoso. Então, e isso também é uma coisa que já existiu muito. Antes o jornalismo tinha uma visão assim muito majestosa e gloriosa. Todo mundo queria ser igual a Glória Maria, o Pedro Bial, de famoso. Então, quando você se depara que a vida profissional tem nada disso, que nós temos um piso salarial que está aquém das nossas necessidades. Quando você vê que a nossa profissão obedece todas as questões trabalhistas, como jornada, como responsabilidade, como credibilidade, você acaba saindo desse mundo glamuroso e você é um operário da palavra. Essa é uma expressão que eu sempre usei. O jornalista, ele é um operário da palavra. Então, não adianta você subverter os seus próprios valores. E seria bom se ninguém pudesse fazer isso, porque eu até entendo que algumas pessoas trabalham em alguns veículos e escrevem coisas que vão contra os seus princípios, e isso é muito ruim, isso adoece a gente. Mas as grandes empresas precisam rever isso, porque a crise de credibilidade dos grandes jornais, francamente, né? A mídia independente está aí, tem lugares em que você pode se informar com qualidade, com fontes confiáveis. E é isso que você aprende na universidade, exatamente a como proceder de acordo com a ética, de acordo com os valores de uma sociedade democrática, porque senão é ladeira abaixo. Então, assim, a grande crise de credibilidade foi, eu reputo assim, em 2009, quando o STF, Supremo Tribunal Federal, julgou uma ação e extinguiu a obrigatoriedade do diploma para exercer a função de jornalista. De lá para cá, a gente viu muitos aventureiros na nossa profissão, porque não é uma profissão fácil, certo? Porque é uma profissão que requer muito desgaste emocional, mental. Quer dizer, você observar o mundo, traduzir, escrever, contar uma história, não é uma coisa que qualquer um consegue fazer. Claro, você tem que ter um pouco de inspiração, né? Tem uma outra frase da nossa época que dizia que cada matéria que a gente escreve é 10% de inspiração e 90% de transpiração. Você sofre
sofre para escrever um texto. Eu acho engraçado as pessoas dizem, não, escreve um textinho aí rapidinho, né, de uma lauda. Meu Deus, para escrever um texto de uma lauda, você tem que pesquisar, você tem que, né, entender o que você está falando, você precisa conversar com as pessoas. Então, dá trabalho, não é uma coisa simples de se fazer. Então, a valorização profissional que a gente precisa conquistar ainda é uma coisa que não é de hoje, é de época, mas se aprofundou demais nessa época da tecnologia. Então, eu sempre brinco com os bolsistas, né, que a gente trabalha, eu digo, vocês que trabalham com comunicação, precisam encontrar o seu diferencial nesse mundo de tecnologia e inovação, e principalmente de inteligência artificial, porque a inteligência artificial é uma ferramenta. Se você não tiver uma pessoa com saberes, com cultura suficiente para não ser ludibriado pela inteligência artificial, ou para saber se aquilo está correto ou não, você não dura 1 ano no mercado. É preciso se adaptar às novas tecnologias, como eu me adaptei ao fax, eu me adaptei ao e-mail, às redes sociais e, de certa forma, uso um pouquinho de inteligência artificial, mas o meu HD, confesso, está meio cheio para novos aprendizados. Mas eu consigo, eu sou uma pessoa que leio um texto e sei se esse texto foi feito por uma pessoa ou não. Porque os textos feitos por jornalistas que conhecem as técnicas, que têm compromisso com a profissão, é um texto que tem alma. E eu sei reconhecer um texto sem alma. E como você enxerga a desvalorização dos profissionais da imprensa em meio a tanta desinformação? Os ataques à imprensa sempre aconteceram desde que o mundo é mundo e o homem sentiu necessidade de se comunicar. Claro que hoje, com a internet, com as mídias, né, e as redes sociais, esses ataques ficaram muito violentos, né? Antes você tinha cartas que você mandava para a redação, ligava, fazia um boicote e vida que segue, né? Hoje em dia não, eles entram no perfil do jornalista, eles difamam, tentam de qualquer forma ameaçar. Então, a gente vive um momento em que está sendo perigoso ser jornalista se você trabalha num veículo que, de alguma forma, tenta exercer o papel do jornalismo, né? Que é investigar e denunciar. Então, nesse momento, eu acho que a gente precisa ter tranquilidade para poder repensar as estratégias para a gente reverter isso. No jornalismo não tem outra saída a não ser você fazer o bom jornalismo. Fazer o jornalismo dos manuais, o jornalismo que privilegia os dois lados, a objetividade, uma apuração não só de telefone, mas em loco. Por que as grandes reportagens sempre causam alvoroço? Porque são feitas com detalhes que é impossível você refutar o que está sendo divulgado. Então, a grande questão que eu vejo ultimamente é o seguinte: não adianta a gente ficar acovardado com essas ameaças, com essa desvalorização e parar de fazer jornalismo, porque o jornalismo vai sempre existir. A pessoa que continua batendo no carteiro porque trouxe más notícias, essa pessoa uma hora vai entender que ela é a produtora dessa má notícia. Ela é a fonte dessa má notícia. E a culpa não é do jornalista que escreveu essa história. Então, nós temos a justiça, nós temos todo um sistema corporativo dentro da nossa profissão, nós temos a Federação Nacional dos Jornalistas, cada estado tem os seus sindicatos dos jornalistas. Então, o que a gente tem que ter nesse momento é uma consciência de classe, de se unir, né? De se unir em torno dos valores que fundamentam a prática do jornalismo e enfrentar essa e outras situações que podem vir. É claro que num ambiente de radicalização político como a gente vive, né, em que as pessoas acreditam em tudo que aparece no seu WhatsApp, no seu e-mail, não confere, não checa, não vai atrás de uma informação de qualidade, essas estão sujeitas mesmo a continuar batendo no carteiro. É muito importante entender uma profissão pelo ponto de vista do profissional. No próximo episódio, a Silvia vai falar como ela acredita que será o futuro da imprensa em meio a tantas transformações da sociedade. Não perca! Conexão Ciência.